Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e qual é a sua importância para a nossa vida espiritual. Será que podemos confiar na palavra de Deus? Será que esse livro sagrado, ele de fato é confiável? Sabemos que muitas pessoas não confiam na palavra de Deus e nós precisamos então, nesse momento, expor um pouco o que a Bíblia diz de si mesmo. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ela nos diz assim: sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então aqui a própria palavra de Deus diz que as escrituras sagradas, ela não vem de particular interpretação. O que quer dizer isso? Não foi o ser humano que decidiu escrever a Bíblia, mas segundo a palavra de Deus, foram homens escolhidos por Deus, separados, A palavra aqui santo quer dizer separado, escolhido para uma função. A função foi escrever a Bíblia. E foram movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, falava a eles e eles então escreviam aquilo que o Espírito Santo inspirava eles a escrever. Logicamente que cada homem, que escreveu a Bíblia, cada autor, ele escreveu de uma forma que nós, seres humanos, pudéssemos entender. Então são as revelações divinas perfeitas, escritas pelos homens, que assim tem a sua fragilidade, Então trouxe numa linguagem humana para que nós pudéssemos entender. Então, qual que é a primeira dica que a palavra de Deus dá? Que tudo que está escrito aqui provém do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, falando a esses homens, eles então escreveram o que nós temos hoje em mão. Por isso que nós podemos, de fato, confiar, porque aqui existe uma harmonia, porque todos os autores que escreveram movido pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui também em João, capítulo 17, verso 17, e vamos ver o que Jesus diz da palavra, das Escrituras Sagradas. João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, o que nós temos aqui, Jesus diz ser a verdade. Então, aqui nós podemos confiar, porque a palavra de Deus é a verdade. Precisamos conhecer a Bíblia? Será que é necessário conhecer a Bíblia? Ah, tá bom. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é movida pelo Espírito Santo, os escritores, mas eu de fato preciso conhecer a Bíblia. Vamos abrir aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, e vamos ver no verso 39. João, capítulo 5, verso 39. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Isso, exatamente. Então, por que precisamos conhecer e examinar a palavra de Deus? Pelo fato dela testificar de Jesus Cristo. Como nós iríamos conhecer a Jesus sem a palavra de Deus? Como conheceríamos Deus se não existisse a Bíblia Sagrada? E também é através dela que nós iremos saber sobre a vida eterna. Então, é importante sabermos e conhecermos as Escrituras? Sim, porque elas
irá nos trazer um relacionamento com Cristo. Nós aprenderemos a vida de Jesus, o amor de Deus para o ser humano e a sua promessa de uma vida eterna. Então, fica aqui a importância de conhecermos a palavra de Deus. Qual a parte da Bíblia que eu tenho, então, que estudar? Então, muitas pessoas falam que o Antigo Testamento não tem mais necessidade de estudar, eu só devo ler o Novo Testamento? Será que é só isso? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Nos diz assim a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, segundo a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, nos educar e nos preparar para a perfeição em Cristo Jesus. Então, nós não podemos fazer seleções do livro, mas nós devemos considerar a Bíblia toda como sagrada e provinda de Deus. Se nós fazemos uma seleção daquilo que devo ler ou não devo ler, eu vou acabar não entendendo o plano da salvação. Por isso é importante ler toda a Bíblia Sagrada, porque toda ela é inspirada por Deus. Desde Gênesis até o Apocalipse, existe uma harmonia entre os escritores que parecem que eles escreveram todos no mesmo tempo e juntos, mas foram tempos distantes uns dos outros, que mostra que havia um ser divino que estava de fato conduzindo a palavra de Deus. E aqui também há algo muito importante que nós precisamos perguntar. O que a palavra de Deus pode fazer na minha vida? Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, qual é o poder, a eficácia da palavra de Deus? É de penetrar no íntimo do ser humano. Quando a pessoa começa a ler a palavra de Deus, a palavra penetra no profundo, no íntimo, nos escondidos de nossa alma e nos revela os nossos pecados e começa então a moldar o nosso caráter, sabendo que todas as coisas da nossa vida estão patentes aos olhos de Deus. Não há aquilo que nós podemos esconder de Deus, mas entendendo assim pela palavra de Deus que nós podemos ir a Ele, que ela nos conduz a Cristo para recebermos o perdão dos nossos pecados. Então a palavra de Deus era capaz de discernir o mais profundo do ser humano e de alcançar o nosso íntimo e de causar uma mudança em nossa vida para a salvação eterna. Por isso que diz que é ela que testifica de Jesus Cristo e também da vida eterna. Ela nos dá essa oportunidade de transformação. Efésios capítulo 5, verso 26, ela nos traz também algo muito interessante. 5, versículo 26, diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui a palavra de Deus tem a capacidade de santificar, de mudar os nossos conceitos em uns conceitos novos e santos e nos lavar pela palavra. Então, quando vamos à palavra de Deus, muitas vezes estamos imundos pelo nosso pecado.
mas através da palavra nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Examine a palavra de Deus, faça desse livro um uso constante, leia, marque a palavra de Deus e busque a orientação do nosso Deus através do Espírito Santo. Eu quero orar com você nesse momento para que Deus abençoe a sua vida. Querido Deus e Pai, abençoe-nos através da Tua palavra, abençoe todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo e que possam tomar a decisão também de fazer desse livro algo importante e constante em sua vida e que cada um de nós se prepare para o reino celestial. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos vocês e tenha um ótimo dia.